Hoje no quadro consultório vamos trazer para você um assunto interessante e que muita gente às vezes não parou para prestar atenção. Sabe aquela dor nas pernas que não passa? Aquele inchaço ou queimação nas pernas que incomodam? Pois é, podem ser as chamadas varizes, uma alteração nas veias que provocam esses e outros sintomas. E para saber mais detalhes sobre essas alterações, convidamos a doutora Paula Sabrina Milhomem para conversar com a gente e esclarecer mais sobre esse assunto. Bom dia, seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, Wilker. Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que são as varizes. Então, Wilker, varizes são veias doentes. As veias, quando elas adoecem, elas ficam dilatadas, tortuosas, elas já não têm mais aquela função que as veias têm, que é de carregar o sangue de volta para o coração, fazer o retorno venoso do sangue das veias, das pernas de volta para o coração. E quando elas perdem essa função, elas ficam dilatadas, tortuosas, elas ficam, na maioria das vezes, bem evidentes, dá para a gente ver só de olhar nas pernas, isso é que são varizes. Doutora, e eu queria saber sobre essa realidade das varizes. Qual que deve ser aquele alerta, aquele clique que a gente traz, que a gente fala assim, ó, eu preciso procurar um angiologista, um cirurgião vascular. Quais são os sintomas das varizes? Isso. Vanessa, o indicado é que no início dos sintomas já seja procurado um médico, né? A gente não precisa esperar, só tem uma veiazinha visível, uma veia aqui, outra ali. Eu vou esperar aumentar um pouquinho para procurar ajuda. A gente indica que o quanto antes é melhor, para evitar complicações, né? As varizes, elas vão desde apenas uma coisa estética, né? Aquela preocupação estética mesmo, geralmente começa sem nenhum sintoma e aos poucos, quando a doença vai se tomando uma proporção maior, ela começa a sentir, a pessoa pode começar a sentir dor nas pernas, um cansaço que piora no final do dia. Você começou falando bem dos sintomas, né, das varizes, que dor em peso, cansaço, queimação nas pernas, esses sintomas que podem piorando ao longo do dia, geralmente são frequentes em quem tem varizes, mas não precisa esperar esses sintomas se agravarem para que seja procurado um especialista, né? O quanto antes, melhor. A senhora já explicou aí o que são as varizes, né? Mas eu queria entender o que provoca as varizes. Isso. O que causa, as principais causas de varizes, viu, que a maior delas, né, é mesmo a herança genética, né? A hereditariedade, uma coisa que a gente herda, né, dos nossos pais, da nossa ascendência. Então, infelizmente, essa parte a gente não tem como mudar, não tem como alterar, né? Mas as outras causas a gente tem tem o que fazer para evitar, né? Mesmo quem tem a predisposição genética, tem muita coisa que dá para a gente fazer para que seja evitado esse caso, né? Para que o surgimento das varizes sejam evitados. Então, a obesidade, o sobrepeso também tem uma importância enorme no surgimento de varizes. O sedentarismo, que uma coisa vem junto com a outra, né? Então, não fazer atividade física, não estar em dia com os exercícios físicos, caminhada, corrida, musculação, qualquer atividade física que você faça vai ser benéfico para evitar varizes. Então, eu falei do sobrepeso, da obesidade, da atividade física, a genética. Tem outros fatores que aumentam o risco, né? Tipo, mulheres têm mais chance de ter varizes em relação aos homens. E por ser mulher também tem outros fatores que vêm junto, como as gestações, né? Quanto maior número de gestações, maior chance de surgir de varizes né? Surgirem, de veias adoecerem. Então, tem alguns fatores que a gente consegue controlar, né, para evitar as varizes, e tem a parte genética, que ela é bem importante em se falando em fator de risco para ter varizes, que essa a gente não tem como. Aí é só mesmo evitar as causas evitáveis, né?
Doutora, sobre os tratamentos que são disponíveis hoje, a gente sabe que se a gente procurar no início do tratamento, às vezes a gente consegue fugir aí de uma cirurgia, né? Quais são os tipos de tratamento e quais casos são necessárias as cirurgias? Certo. Vanessa, hoje o tratamento de varizes ele é muito extenso, tem várias opções, graças às tecnologias, tanto de medicação, de tratamentos não clínicos, quanto de procedimentos também, cirúrgicos ou não. Então, como eu falei, que as varizes elas vão desde uma preocupação apenas estética até doença mais grave, né? E o estágio final é a formação de uma úlcera varicosa, então é um espectro muito grande de várias variações, né, de forma de apresentação dessa doença. Então, e dessa forma vai variar a indicação do tratamento. Então, inicialmente, só aqueles vasinhos, aquelas veias que aparecem, que preocupam a gente, mais em aparência das pernas mesmo, aí tem procedimentos menos invasivos que podem ser indicados, como aplicações, né, que é a injeção de um líquido dentro da veia. Essa aplicação ela pode ser associada com o uso de laser. O laser, isso tudo pode ser feito sem precisar de internação, sem precisar de cirurgia. E conforme a gravidade da doença, a pessoa já chega com veias mais grossinhas, né, nas pernas, às vezes precisa de cirurgias. E cirurgias maiores, às vezes precisa de uso de laser durante a cirurgia também. Então, enfim, tem diversas formas de tratamento. Outra forma de tratar varizes também é a aplicação de um líquido que forma uma espuma, que tá muito, muito conhecido também. Muitas pessoas já chegam conversando sobre isso, que é a aplicação de espuma nessas varizes, né? Nada mais é do que a aplicação de um líquido que, chacoalhado, misturado com o ar, ele forma uma espuma, tipo uma espuma de barbear o aspecto dela, e é injetado nesse formato dentro da veia para provocar uma reação por dentro dessa veia e ela vai se fechar, ela vai secar. Então, são várias as opções de tratamento, o que é muito bom, né? Vai depender do caso, do grau de veia, do calibre da veia, se veia mais grossinha ou mais fininha. Até que ponto hábitos, né? As mulheres são as maiores vítimas, né, das varizes, como a senhora mencionou. Quais hábitos podem agravar? Por exemplo, usar salto, no caso, pode dar varizes? Pode provocar as varizes? Isso. Existe o mito do salto alto, né, Wilker? O salto alto, na parte científica, muito se pensava que pelo fato do salto alto diminuir aquela contração da musculatura da panturrilha, que isso ia provocar aumento do surgimento das varizes. Mas, cientificamente, Wilker, nada se comprovou. Tem 2 estudos que foram feitos aqui no Brasil e que não conseguiram comprovar a relação do uso do salto alto com o surgimento de varizes. Eu falo que é uma coisa de compensar, né? Se você faz a sua atividade física regularmente, você está dentro do seu peso adequado, ideal, se você tem bons hábitos de vida saudáveis, né, e mantém a sua saúde em dia, e você quer usar o salto alto, não vai ser isso que vai aumentar o risco de surgimento de varizes. E falando cientificamente, não tem nada que comprove que o salto vai causar as varizes. Eu falo que, assim, está liberado o uso do salto, mas tem que se cuidar para você não ter as outras causas para aumentar o risco das varizes. Que bom que está liberado, né, doutora? E, assim, tem que se cuidar mesmo para ver as outras causas também, né, para que a gente possa evitar, prevenir. Prevenção é o melhor remédio sempre, né? Sim. Eu queria saber a respeito, a senhora comentou sobre alguns tratamentos, né? Sobre as injeções, essa espuma, o laser. Esses tratamentos são indolores ou eles doem? Qual que é a duração, geralmente, desses tratamentos? E no caso de cirurgia, quais são os cuidados? A gente vê aquelas pessoas saindo com as meias na rua, geralmente são pós-operatório. Quais são os cuidados também da pós-cirurgia?
Certo. Ótimo você tocar nesse assunto, Vanessa. É uma questão muito, muito frequente no consultório. Dói, doutora? Esse procedimento vai doer? Muita gente deixa de vir por medo da dor, né? Então, não é indolor. Indolor totalmente não é. Mas é um desconforto bem tolerável. Existem técnicas e maneiras e várias opções, formas da gente utilizar durante o procedimento, esse que é feito no consultório, que não precisa de anestesia, mas a gente faz um resfriamento na pele, tem um aparelho que nós utilizamos, ele faz um resfriamento na pele, na superfície da pele, que na hora da agulhadinha ou na hora do disparo do laser, aquele laser transdérmico que é realizado na pele mesmo, aqui no consultório, nesse momento a pele está bem resfriada, alivia e dá uma certa anestesiada na pele, então diminui a sensação de dor. Então, além disso, a forma de fazer a injeção do líquido, do produto e as energias que a gente utiliza no aparelho do laser, tudo isso interfere na sensação de dor no procedimento. Então, eu falo que não é indolor, mas é bem tolerável. Em termos de cirurgia, você fez outra pergunta. A cirurgia de varizes tem cada vez mais sido um tipo de cirurgia minimamente invasiva, com menos cortes, e mesmo com cortes, os cortes menores, e de forma que esses cortes ou furinhos na hora da retirada das varizes, eles sejam mais delicados e com menos agressão ao tecido ao redor possível. E a gente agrega várias técnicas durante a cirurgia também, para minimizar os riscos. E em termos de cuidados de pós-operatório, sim, a meia ela é bem indicada, a compressão que a meia faz nas veias ajuda no pós-operatório a diminuir o inchaço, diminuir as dores, diminuir aqueles roxinhos que na maioria das vezes pode ocorrer após a cirurgia. Então, a meia é utilizada sim no pós-operatório e também em pós-procedimento, ela também tem sua contribuição. Existem meias bem bonitinhas também, hoje em dia tem opções no mercado bem interessantes de meias bem bonitinhas para se utilizar sem preocupar. Eu recebi uma pergunta aqui, é a seguinte, olha, devo engravidar primeiro e somente depois dessa fase buscar tratamento para as varizes? Queria que a senhora explicasse, então, a relação entre a gravidez e as varizes. Certo. Eu falei no começo, né, nos fatores de risco, a mulher tem mais chance de ter varizes e a grávida mais ainda. E quanto maior o número de gestações, acima de 2 ou mais gestações, aumenta o risco mais ainda de formar varizes, né? Essa é a relação. Fatores hormonais, o fator do peso do útero comprimindo as veias do abdômen, dificultando o retorno venoso. E também no nosso sangue, a gente tem maior volume de sangue durante a gravidez para nutrir o bebê que está ali dentro. Durante a gestação, todo o nosso organismo está preparado para fazer com que as veias se dilatem, né? Com que mais sangue circule. Então, as veias, quando se dilatam, elas podem ficar tortuosas, elas podem ficar varicosas, né? E às vezes, quando nasce o bebê, quando a mulher ganha o neném, e com o passar dos dias, dos meses, essas varizes, algumas delas desaparecem, voltam ao normal e algumas outras podem ficar também. Então, essa é a relação de gestação com o surgimento de varizes. Qual foi a pergunta mesmo? Operou, tem varizes e está gestante, né? Então, se a pessoa consegue programar, tem varizes e consegue programar a sua gestação, o ideal seria tratar antes, né? Para evitar complicações, justamente pelo fato de a própria gestação fazer com que essas varizes se aumentem a quantidade de varizes e pode também aumentar a chance delas complicarem, né? Apresentar algum tipo de complicação, aumenta o risco de trombose,
aumenta o risco de inflamações nessas veias, né? E dor nas pernas, inchaço também que pode acontecer. Então, o ideal, se puder programar, fazer esse tratamento das varizes antes de engravidar. Mas se você já está gestante e tem varizes, tem medidas, a gente orienta algumas medidas durante a consulta para que os sintomas sejam amenizados. Não vai poder operar durante a gestação e nem fazer nenhum procedimento. Mas tem muita coisa que dá para a gente orientar e para que a gestação seja mais tranquila. Doutora, já explicou aí a respeito dessa relação, né, da gestação com varizes. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente, a senhora que é cirurgiã vascular. Quais são outros tipos, né, de doenças que podem ocasionar e que a gente precisa ficar alerta aí em relação às nossas veias? Estar de olho aí no dia a dia, além das varizes. Certo, perfeito. As veias preocupam a gente, a grande procura no consultório mesmo são as varizes, mas tem outras preocupações em termos de circulação das veias, né? A trombose é a outra grande preocupação que todos temos, porque varizes, ela, por pior que seja, é um tipo de doença benigna, né? É uma doença que vai causar algumas alterações ali na pele, algumas dores, algumas queixas que acometem no dia a dia, que interferem no nosso dia a dia, né? Mas trombose já não é tão benigna assim, que pode complicar e até arriscar, né, pôr a vida em risco. Então, outras preocupações em termos de veias, a principal seria a trombose venosa profunda mesmo, que até tem um pouco a ver com varizes, né? Não foge muito do nosso tema. Mas trombose quando a veia entope, forma um coágulo dentro dessa veia e a circulação, o retorno da veia é comprometido, o sangue fica aprisionado ali na perna e deixa de circular. Pode provocar alterações na própria perna, como dor, inchaço, como esse coágulo que está ali na veia da perna pode se soltar e percorrer as veias das pernas pelo abdômen até chegar no coração e dali entupir uma veiazinha no pulmão, que é a veia com menor calibre que ela vai achar e vai entupir uma veia lá dentro do pulmão. Isso pode causar uma embolia pulmonar, né? Que pode ser uma coisa tranquila e pode ser uma coisa muito grave também, a embolia pulmonar. Então, é uma doença muito temida, que a gente tem que conversar muito sobre ela, realmente, porque ela tem medidas para a gente evitar, né? Tem coisas que a gente pode fazer para evitar a trombose e tem essa grande importância em termos de saúde, de vida mesmo. É assunto sério e muito preocupante, com certeza. Olha, uma dúvida que veio aqui agora... depois da cirurgia, as varizes, elas podem voltar ou não? Certo. Varizes não tem cura, né? Então, assim, é uma doença benigna, como eu falei, o que é muito bom, mas pelo fato dela também ter como causa a hereditariedade, a genética, a gente não trata a causa genética, não tem como. Então, a gente trata as consequências, né, desse fator genético, que são quando as veias se dilatam, adoecem, a gente vai lá e trata elas. Então, quando você opera, você faz procedimento de aplicação, de laser ou cirurgia mesmo, a gente retira aquelas veias doentes. Mas com o passar de 1 ano, 2 anos, outras veias que estavam normais podem adoecer também. Então, é como se as veias tivessem voltado realmente, mas de fato não é. Aquelas veias foram tratadas e sumiram e foram embora. E outras veias que não estavam doentes na época e hoje estão já doentes, vão precisar de novo tratamento. Então, o acompanhamento de quem tem a predisposição para ter varizes é fundamental. Orientamos anualmente uma visita no cirurgião vascular para que aquela cirurgia que você fez há 1 ano, aquela aplicação que você fez, seja conferida para que seja reavaliado. Às vezes, há necessidade de fazer alguns exames, como ultrassom, Doppler venoso das pernas,
para checar, para ver se está tudo bem e se tiver alguma alteração, que seja tratada novamente, mais precocemente, no início dos sintomas. Mas pode acontecer de a pessoa ter que fazer cirurgia 2 vezes ou não? Sim, sim. Não tem um número máximo de cirurgia, não tem um limite. A gente, às vezes, não vai precisar de nova cirurgia, às vezes precisa de um outro procedimento, um outro tipo de tratamento, mas é muito frequente, é muito comum precisar de anualmente fazer algum outro procedimento para que não se agrave, né? Para o controle. A gente fala em controle. E nós agradecemos, né, a doutora Paula Sabrina Milhomem, que é cirurgiã vascular, por esses esclarecimentos. E fica aí a dica para o próximo retorno, para a gente falar de trombose, que também é assunto importante que todo mundo tem que estar atento. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Wilke. Até a próxima.